é justamente esse sentido onde os pés pisam do tempo e do espaço, né? Para usar aí a perspectiva histórica também. Então eu, na verdade, assim, eu sou filho de agricultor. Minha mãe foi alfabetizadora, leiga, né? Ela aos 60 anos terminou o ensino médio, aos 60 anos, para ter uma ideia. Lembro como hoje ela estudando francês, ela tinha que estudar francês, tinha uma prova de língua, né? E ela tinha, inclusive, aplicada, ela é de Santa Catarina, só que era aplicada aqui pelo Paraná, né? Não lembro mais o programa, era um programa de adaptação, enfim, que dava a condição de, digamos, de formação para o ensino médio, para ela se tornar normalista, né? Era esse o ponto, porque as chamadas normalistas foram ocupando espaço. Ela dava aula na vila onde eu nasci, e aí foi chegando o pessoal formado no magistério, formado no ensino médio, enfim, e ela acabou tendo que dar aula a 3, 4 quilômetros nas outras vilas e tal, porque era uma condição, né? Então eu fui alfabetizado pela minha mãe, né, professora leiga. Tive, assim, pegando até a crítica que o Gramsci depois vai fazer, mas eu tive um impulso de ir para o seminário, como alguns aqui também, tipo o Bernardo, que eu sei que também passou pelo seminário. O fato que a instituição religiosa, aos 13 anos, me levou para a cidade pequena, Campo Herê, depois uma cidade muito grande, São José do Rio Preto, né, no primeiro ano do ensino médio, e depois vindo para Lages, que é uma cidade mediana, e depois para Curitiba. Então, só para situar um pouco a instituição, porque o Paulo Freire fala justamente isso. As instituições, no caso dele, por exemplo, até a Elza disse, escreva aí, está aí no texto, faz agradecimento lá ao general não sei qual, dizendo, olha, agradecendo o fato de ter conseguido viajar e ter ido para o Chile, para Genebra, etc. Porque, de alguma maneira, assim o Paulo Freire, assim como o Fernando Henrique Cardoso, aqui na universidade, o Dimas e alguns professores que foram perseguidos, acabaram conhecendo o mundo e se inserindo no contexto da intelectualidade fora do país, de uma maneira, assim, vamos dizer, apesar de todo o sofrimento que foi o exílio, a tortura de alguns deles, né? Mas trouxe na contradição essa condição de você conhecer o mundo e poder conviver com o que há de melhor da intelectualidade em universidades, em espaços assim. Então a instituição religiosa, os comunianos, esse aspecto me foi assim muito importante, né? Eu saí do campo, fui para a cidade, era para ser religioso, mas no meio do caminho, primeiro ano da filosofia, eu acabei desistindo. Foi quando eu tive contato, então, com crianças na creche, que foi, assim, meu primeiro estágio, vamos dizer assim. Foi numa creche aqui em Curitiba, na periferia de Curitiba, na região ali dos Parivis, na Vila Cibisa. Foi uma experiência muito legal com as crianças, porque naquela época tinha muito essa coisa de você fazer coisas, hortas, artesanato, envolver a comunidade. Foi uma experiência, assim, muito, muito legal. E eu, como não tinha... Pelo contrário, eu já tinha aprendido desde os 4, 5 anos, né? Limpar a estrebaria, capinar, plantar mandioca, milho, feijão, etc., desde muito pequeno. Todo mundo que vem da roça aqui sabe do que estamos falando. Então, para mim não era um problema, muito pelo contrário, né? Eu tinha algumas ditas habilidades do ponto de vista desse trabalho. E isso foi muito importante porque me parece que os sinais de assumir a condição de educador, de professor, enfim, já estavam postos aí nesse processo. Nesse processo digamos, de uma prática inicial junto a uma comunidade, creche, o poder público, na época pela prefeitura, enfim, era no contraturno. Eu pegava os meninos de 7 a 12 anos, que tinham os pequenininhos, e tinha os grandinhos. Então eu cuidava dos maiorzinhos. E era muito bom, foi uma experiência fantástica. E aquilo, acho que para mim, aquela experiência ainda fazendo a filosofia na época, me parece que foi definidora, né? Do ponto de vista assim, de tomar uma decisão profissional, né? E tive uma sorte danada também, antes de sair do seminário, no ano que eu saí do seminário, foi até meio responsável pela minha saída.
Eu tinha um formador chamado Tonino, um padre, que atuava na pastoral operária e nas SEBs, né? Então ali a gente teve uma forte influência dele, ao menos boa parte deles, o Roberto Baixo, que é coordenador do Sem Terra, meu compadre, moramos juntos, eu saí do seminário, ele também veio, já veio mais uma meia dúzia, eu fui, inclusive, meio expurgado o Dom Pedro Fedalto, Dom Pedro I de Curitiba, mas o fato, assim, foi uma experiência importante. Aí ocorreu, Pedro, a tensão entre o transcendente, ele passou a ter ele acabou sendo abalado, na minha pessoa, ele abalou. A partir daquele momento, pela experiência tida, eu acabei tendo um probleminha em relação à questão do transcendente, que até hoje me acompanha, mas não vem o caso de falar aqui. Mas assim, e depois na universidade foi a possibilidade de poder escolher algumas matérias importantes, como leituras do Gramsci, com a professora Anitta. Eu preciso citar essas pessoas, bem importantes. Eu citei o Tonino, que foi esse formador dentro do seminário, muito importante, pelo recorte crítico da teologia da libertação. E na universidade, como o primeiro ano do curso, normalmente as matérias a gente tem que fazer aquelas que estão lá, né? Depois a gente vai escolhendo, vai migrando, vai vendo e tal. E eu tive a oportunidade de escolher algumas das matérias ligadas à teoria crítica, mais propriamente a Marx, no caso de Gramsci, né, com a professora Anitta, e o Emmanuel Appel, né, o Marx, que ele tanto ensinou para muita gente que aqui também passou por lá. Também foi uma coisa importante, porque, veja, aí eu via nesses autores a condição de quem pudesse, de fato, fazer a militância política. E eu queria dizer uma coisa que para mim sempre foi muito importante: eu nunca consegui separar duas coisas. Tirando o seminário ali, que mesmo no último ano eu fui trabalhar, porque eu achava que tinha que trabalhar fora, tinha que me sustentar, até porque meus pais não tinham como me sustentar no seminário. A ideia de que, em boa medida, a escola pública, né, e o trabalho, isso me acompanhou a vida inteira, né? Então, o pessoal às vezes fala, tem que trabalhar, estudar, mas eu digo, olha, isso é uma realidade de boa parte de nós professores, isso me acompanhou muito. Então, assim, e, claro, as SEBs, a formação do PT no Paraná, né, e a formação da Procult foram algumas escolas que eu passei, né, e eu achei que foram muito definidoras do ponto de vista de atuar no campo das humanas e no campo professoral, no caso, como educador, que é um peso essa palavra também, né? Que via de regra é isso que o Sebastião colocou. Em boa medida a gente é professor e comprou muito essa ideia da profissão também, né? Então, um pouco essa foi a minha trajetória. Hoje eu me sinto aposentado em parte, porque eu já estou aposentado na parte da graduação, mas continuo na pós-graduação aposentado. Só que eles preservaram, muito bom também, tem que fazer esse reconhecimento público aqui para a Federal, porque não tiraram minha sala, né? Porque não é a pessoa se aposenta, ele já ocupa sala, já ocupa tudo, né? Não, a nossa salinha do Unicef está lá intacta, fizemos reunião essa semana, podemos usar quando quisermos. Então ela se preservou, porque nosso trabalho do núcleo continua, né? Então, sob esse sentido, para concluir, eu me sinto, claro, um pouco cansado das lutas, né? Evidentemente, mas sempre caminhando, né? E aí eu acho que tentando caminhar, né? Tentando não desistir, né, da luta, tentando manter a esperança, né? E a ideia da curiosidade, evidentemente, epistemológica, que tem que nos acompanhar, porque senão, do contrário, a gente morre. E a razão porque juntos, né, com vocês, e isso quero concluir assim, uma alegria enorme da gente poder, e uma responsabilidade enorme também, da gente poder dar um passo avante agora com a criação do ICEL-NESEF, o Instituto de Cultura, Educação e Luta, o NESEF bem junto, porque é a base que constrói os projetos iniciais do Instituto, inclusive o Círculo, que é um dos braços, e legal assim mesmo, né? E já aproveito para dizer que foi muito legal também esse período aqui do Círculo de Leitura que nós convivemos juntos aqui. E, por fim, penso que dá para repensar a nossa dinâmica, nosso trabalho, tem vários formatos, né, da gente fazer o Círculo, mas eu pessoalmente achei que foi muito bom, foi muito rico,
fomos juntos nessa caminhada. Então, um pouco esse é o meu relato.